Fala pessoal! No final da aula de hoje teremos visto toda a etapa teórica, teremos visto todas as ferramentas, todos os menus, mas vocês perceberão que tem muitas coisas que vocês ainda podem aprofundar na utilização das ferramentas. Eu vou mostrar para vocês uma parte aqui do SketchUp, que ele dá dicas, que ele dá instruções para você, para utilizar da melhor forma todas as ferramentas. Então, a gente viu só a ponta do iceberg e tem muita coisa que vocês podem aprofundar no SketchUp, tá bem? Na aula de hoje, nós terminaremos de ver o menu padrão, começaremos e terminaremos o menu padrão. Vou apertar aqui com o botão direito para vocês verem mais opções que tem aqui disponível. E aí a gente finaliza e na próxima aula a gente já começa a parte prática, aplicando tudo que a gente aprendeu até agora, tá bem? Então vamos nessa, vamos começar. Vamos começar com as opções que aparecem ao clicar com o botão direito. Vou selecionar esse objeto aqui, apertar com o botão direito sobre ele. E aqui a gente tem todas as opções, vamos passar rapidamente por todas elas. Aqui nessa parte de cima é recortar, copiar, colar, colar no mesmo lugar e excluir. Vou passar rapidamente por elas. Vou copiar esse objeto e eu vou clicar aqui fora com o botão direito e vou colar no mesmo lugar. Notem que tem, teoricamente, dois objetos colados no mesmo lugar, mas como a gente não tem aqui um grupo, essa face daqui da direita, por exemplo, foi colada em cima de outra face que estava lá naquele mesmo lugar, e ela, como são dois objetos iguais ali no mesmo lugar, ela forma uma face só. Então, se eu mover ela, primeiro ela está grudada com o restante do objeto, e é uma face só. Quando eu tiro ela daqui, não fica outra no lugar. Virou uma face só. A mesma coisa, pessoal, vou apertar esse aqui para cancelar o movimento, é se eu desenhar por cima dessa face. Ao ter uma interseção ali entre as duas faces, ela entende aqui que isso aqui não é uma nova face criada. Você dividiu aquela face que anteriormente estava ali. Se eu apagar, aqui está um buraco nessa parte. Tá bem, pessoal? Então, para copiar e colar no mesmo lugar, eu vou aqui selecionar esse objeto, vou criar um grupo. E agora sim, quando eu copio e colo no mesmo lugar, eu tenho agora, vou mover ele, tenho agora dois objetos ali. Certo, pessoal? Isso aqui é interessante para se, por exemplo, eu quiser copiar, colar a uma certa distância. Então, eu colo no mesmo lugar e depois de ter colado, eu vou movimentar aquele objeto na distância que eu queira, digamos, 2 metros para cá. Certo? Então, isso é a ferramenta colar no mesmo lugar. Tá certo? A gente tem também aqui as informações da entidade. Eu vou só desfazer aqui o objeto que eu criei, para a gente ter as informações dessa face, por exemplo. Clicar aqui em informações da entidade. Vai abrir aqui no menu padrão. Esse primeiro ícone aqui é das informações da entidade. E aqui a gente tem a área, eu tinha clicado nessa face, tem a área. O material, agora ela só está com o material padrão, a gente não colocou nenhuma cor, nenhum material nela. A parte traseira, vou mostrar para vocês já já, a parte traseira dessa face também está com material padrão, a gente não colocou nenhuma cor nela. E está sem etiqueta porque a gente não criou nenhuma etiqueta, tá certo? Aqui a gente pode ocultar, que também tem aqui a opção com o botão direito. A gente pode colocar para não receber sombras e não projetar sombras. Eu vou mostrar para vocês mais adiante as sombras, e essa parte aqui é se você quiser que um objeto não receba, por exemplo, se tiver se a iluminação estiver vindo daqui para cá, e eu não quiser que esse cilindro projete sombras aqui. Na verdade, que essa face não receba as sombras projetadas por esse cilindro. Então eu clico nessa face e coloco aqui para ela não receber sombras. Ou se eu quiser que esse cilindro, por exemplo, não projete sombras nessa face. Então selecionei o cilindro
e coloco para ele não projetar a sombra dele, ok? Essa é a parte da informação da entidade e quando eu vier para o menu padrão a gente já pula ela. Mas vamos continuar aqui. Vou selecionar esse objeto, vou clicar com o botão direito, a gente pode apagar ele, a gente pode ocultar esse objeto, ou seja, esse objeto ainda está disponível, ele ainda está no ambiente, mas ele está oculto. Mais tarde, nas visualizações, vou botar logo aqui, vocês vão perceber que eu posso exibir os objetos ocultos, eu posso ocultar o resto do modelo, ocultar componentes semelhantes, e aqui tem a exibição. Eu vou reexibir tudo para reexibir aquele objeto que eu tinha ocultado, tá bem? Então, vamos continuar aqui com o botão direito. A gente tem também selecionar, a gente pode selecionar arestas delimitadoras, faces conectadas, todas com a mesma etiqueta, todas com o mesmo material, desselecionar arestas, desselecionar faces, inverter seleção. Vamos lá. Vou desselecionar as arestas. Tá? Aqui a gente só tem as faces selecionadas. Vamos selecionar todas com a mesma etiqueta. Ok? E aí vocês podem ir testando cada uma dessas opções de seleção aqui. Tá bem, pessoal? Área. Saber a área dessa seleção. A gente tem 6,13 metros quadrados de área. A gente pode saber a área de todas com essa etiqueta. 10,44, que são todos esses materiais, todos esses objetos aqui. A gente pode também criar um componente ou criar um grupo. Qual é a diferença entre eles, pessoal? Criar um grupo, ele vai apenas agrupar, quando eu tocar em qualquer parte dos objetos que estavam selecionados, ou nas arestas, ou nas faces, ele vai selecionar todo aquele grupo. Para editar aquele grupo, a gente tem que clicar 2 vezes, para poder selecionar separadamente e editar ele. A gente pode mover o grupo, a gente pode rotacionar o grupo, mas eu não posso empurrar e puxar, por exemplo, aquele grupo. Só ao entrar nele para editar, eu posso fazer modificações desse tipo. Tá bem? Vou voltar aqui um pouco. E o componente, pessoal? O que é o componente? Vamos criar um componente aqui desse paralelepípedo. Criar componente. Aqui a gente vai criar um nome para aquele componente paralelepípedo. Posso criar uma descrição. Aula SketchUp. E dizer que ele vai estar sempre voltado para a câmera ou não. Vou colocar aqui sempre voltado para a câmera e depois a gente testa diferente, tá bem? Vou criar. Ao girar, aquele objeto ele vai sempre rodar com a câmera. A gente faz isso normalmente em imagens, tá? Imagens, quando a gente insere imagens no ambiente, ela normalmente vai estar sempre voltada para a câmera, porque a gente vai girar e vai estar sempre vendo ela de frente, tá bem? Eu vou voltar, vou criar esse componente aqui sem estar virado de frente para a câmera. Vou deixar aqui tudo padrão. Vou só colocar aqui paralelepípedo. Ok. E vou mostrar para vocês o funcionamento do componente. Vou criar algumas cópias desse paralelepípedo, desse componente. E o componente, pessoal, diferentemente do grupo, vou até criar um grupo aqui desse cilindro para mostrar a vocês. No componente, se eu editar ele, da mesma forma que o grupo, eu não consigo editar ele aqui só clicando nele. Eu tenho que clicar 2 vezes sobre ele e fazer as edições que eu quiser. Mas aqui, diferentemente do grupo, quando eu fizer essa edição, todas as cópias daquele componente também serão editadas. Vejam só. Certo? Diminuir aqui e todos são editados ao mesmo tempo. Já no grupo, pessoal, quando eu edito um deles, o outro, a cópia, não é editada.
Essa é a principal diferença entre o componente e o grupo. Quando eu clicar aqui com o botão direito nesse componente, eu posso também apertar para editar o componente e torná-lo único. O que é que isso acontece, pessoal? Isso agora aqui, quando eu editar ele, não está editando aqueles outros componentes, as outras cópias desse componente, porque agora ele é único. Se eu vier aqui em informação da entidade, ele diz aqui que isso é o paralelepípedo número 1, e esse é só paralelepípedo. Tem 3 cópias desse paralelepípedo no modelo, essas 3 que eu tinha criado. Já desse paralelepípedo jogo da velha 1, só tem um. Se eu criar uma cópia dele, agora tem 2. E quando eu clicar para editá-lo, edita esses 2 daqui. Certo, pessoal? Agora, se eu clicar com o botão direito e desassociar, agora ele já não é mais um componente. Quando eu editar ele aqui, vai estar editando só esse. E como ele não é o componente, ele não vai ter mais desse no ambiente. Esse daqui tem 1 no modelo. Esse daqui tem 3. Certo, pessoal? Notem também que quando eu seleciono todo esse objeto, tem 18 entidades aqui separadas. Já quando eu seleciono esse que estava um grupo, ou esse daqui que era um componente, você tem a informação do volume daquele objeto, certo? Vamos continuar com as opções aqui do botão direito. Vou dar apenas alguns Ctrl Z aqui para limpar nosso ambiente. E vamos continuar. Ao selecionar esse objeto, clicar com o botão direito, a gente já viu criar componente, já viu criar grupo. Vamos interseccionar faces. Só que aqui, pessoal, a gente não tem nenhuma face para ser interseccionada. Vou criar aqui para vocês. Vou pegar esse paralelepípedo, criar um grupo, mover ele para junto desse cilindro aqui. Vou apertar com o botão direito, interseccionar faces com o modelo. Notem, pessoal, que aqui ele vai acontecer a mesma coisa que a gente faz com a ferramenta revestimento externo, com uma diferença. Ao usar revestimento externo, ele cria um grupo daquilo que foi interseccionado. Já que não. O paralelepípedo continua como um grupo. O cilindro é um objeto, mas notem que o paralelepípedo agora ele criou essa interseção aqui com o meu cilindro. Então, ele utiliza aquele objeto que você tem para criar um corte naquele objeto do modelo, mantendo a parte que foi cortada. Então, ele só cria essa divisão aqui na parte que tinha uma interseção, certo? Então, isso é o interseccionar faces. Tá bem? Eu vou voltar aqui para a gente continuar. Vou clicar com o botão direito. A gente pode alinhar a visualização. Vou clicar nessa face aqui da frente, alinhar a visualização. A minha visualização vai ficar de frente para aquela face que estava selecionada, certo? O que é que a gente tem mais aqui? Vou selecionar, clicar com o botão direito, inverter faces. Pessoal, como eu disse ainda agora para vocês, essa face tem 2 lados, tem a parte de fora e a parte de dentro. Se eu inverter faces, a parte que estava dentro, que tem essa cor padrão das faces internas, fica para fora. E o que estava para fora fica para dentro. Simplesmente isso. Vamos selecionar novamente. Podemos atenuar ou suavizar arestas. Vejam a diferença, pessoal. Esse polígono aqui, quando eu puxei, eu criei esse sólido e eu atenuei as faces dele. Já esse paralelepípedo não está com as arestas atenuadas. Você aqui nota a aresta, aqui não. Agora eu vou atenuar as arestas desse paralelepípedo para vocês verem como fica. A gente tem aqui a parte de suavizar bordas. Eu vou selecionar elas. E vou dizer que o que tiver acima de 90 graus é para a gente suavizar. Então, essas arestas ficam agora suavizadas. É como se aqui não tivesse uma aresta, pessoal. Fosse
uma única face fazendo uma curva. Basicamente isso. Vou dar Ctrl C aqui. E vejam, pessoal, ficou muito parecido aqui com o que a gente tem nesse objeto, porque as arestas dele já estavam suavizadas. Mas eu vou voltar aqui para a gente continuar a nossa aula. Vou selecionar novamente, ver o que a gente ainda tem lá. Seleção de zoom, ele simplesmente vai dar um zoom naquilo que está selecionado. E essas são as opções que a gente tem aqui com o botão direito.